TVC, a TV do Correio da Manhã. Alô, pessoal. É uma satisfação novamente estarmos aqui no TVC Correio da Manhã, tá certo? Em Petrópolis. Esse canal enviando a nossa mensagem a todos aqueles nossos telespectadores que de alguma forma nos assistem e assistem também toda a programação deste canal, tá certo? E o programa Enfoque Espírita é veiculado aos sábados, às 7h30, às segundas-feiras, às 0h30, às quartas-feiras, às 6h30, às quintas-feiras, às 0h30. Mas ao meu lado está aqui Carlos Gama. Como tem passado o senhor, seu Gama? Está bem? Tudo bem, nós estamos quase sempre juntos, aí ou pelo pensamento, quando não é possível estar próximo. Exato. Mas também sinto saudade muita das nossas, digamos assim, da nossa presença junto aos nossos irmãos, mas a verdade é que está sendo encerrada, graças a Deus, graças à misericórdia divina, essa época difícil, que é os centros espíritas, como as igrejas também ficaram bem mais vazias, né? Certo. Porque o pessoal tem receio de trazer para a doença, aquela toda para os amigos e para terceiros. Então eu tenho olhado e visto como é necessário que os homens compreendam o que é Deus. E só a doutrina espírita faz isso de forma racional. A racionalidade da doutrina é que permite que a gente não deixe de ser espírita, porque realmente tudo é lógico e tem explicação. Isso, né? É muito bom. Então, seu Gama, aceitamos sugestões, reclamações e também qualquer situação que vocês queiram, nós estamos prontos a responder. É só vocês nos mandarem um e-mail, enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. Pode ser visto também pela internet www.tvc16.com. Pode ser acessado também pelo Facebook TVC Correio da Manhã e pelo Instagram também TVC Correio da Manhã. Mas o importante também é que toda a programação deste canal TVC Correio da Manhã é veiculado em outras cidades do interior do Rio de Janeiro, como Petrópolis, claro, Pati de Alferes, canal 16, Nova Friburgo, canal 5, Teresópolis, canal 21, Três Rios e Paraíba do Sul. É só vocês acessarem o canal número 3 de Três Rios e vocês vão assistir uma excelente programação veiculada neste canal, tá certo? Então passemos agora à nossa leitura, Palavras de Vida Eterna, e vindo através de Emmanuel, através de Chico Xavier. E nós estamos praticamente no fim do livro. Eu gostaria que você dissesse qual é a diferença entre o livro que nós ensinamos, temos a pretensão, eu tenho a pretensão de ensinar, mas que a gente quer dizer apenas qual é a grande diferença do Livro dos Espíritos em relação ao livro comum. É que é um livro que não pretende, na minha opinião, mas está nos livros, então não pretende nenhum de nós viver à custa disso, não, nem tirar vantagem. Uhum. Então a doutrina espírita veio para nos ensinar o que é a ligação entre o homem e Deus e como se comportar. Perfeito. Então depois de você fazer a abertura, eu vou pedir que antes a gente anote algumas coisinhas, ou peço ao nosso amigo telespectador para anotar. Isso. Eu, antes de encerrar, gostaria de as pessoas que divulgam também e que veem o programa possam anotar. Dá um tempo para eles pegarem o lápis e caneta e vai concluir a sua missão aí. Então, vamos à nossa leitura de Palavras de Vida Eterna, o capítulo 33. Título: Acalma-te. Abre aspas. A Deus tudo é possível. Fecha aspas. Quem disse isso
foi Jesus. Encontramos essa citação onde? Na Bíblia, em Mateus, capítulo 19, versículo 26. Discorre dessa maneira: seja qual for a perturbação reinante, acalma-te e espera, fazendo o melhor que possas. Lembra-te de que o Senhor Supremo pede serenidade para exprimir-se com segurança. A terra que te sustenta, o lar, é uma faixa de forças tranquilas. O fruto que te nutre representa um ano inteiro de trabalho silencioso da árvore generosa. Cada dia que se levanta é convite de Deus para que lhe atendamos à obra divina em nosso próprio favor. Se te exasperas, não lhe assimilas o plano. Se te afeiçoas à gritaria, não lhe percebes a voz. Conserva-te, pois, confiante, embora a preço de sacrifício. De certo, encontrarás ainda hoje corações envenenados que destilam irritação e desgosto, medo e fel. Ainda mesmo que te firam e apedrejam, aquieta-te e abençoa-os com a tua paz. Os desesperados tornarão à harmonia, os doentes voltarão à saúde, os loucos serão curados, os ingratos despertarão. É da lei do Senhor que a luz domine a treva sem ruído e sem violência. Recorda que toda dor, como toda nuvem, forma-se em sombra e passa. Se outros gritam e oprimem, espancam e amaldiçoam, acalma-te e espera. Não ouvides a palavra do Mestre quando nos afirmou que a Deus tudo é possível, e garantindo o teu próprio descanso, refugia-te em Deus. Que coisa maravilhosa! Olha só, eu repito aqui uma frase, seu Gama, que diz assim: é da lei do Senhor que a luz domine a treva, sem ruído e sem violência. Especificamente, não sei quando que foi ditado isto, mas com certeza ainda hoje nós vemos que nós temos que ter exatamente o contato com essa luz vinda de nosso Pai Eterno, e que a treva com certeza se dissipará, sem ruído e sem violência. Isso é muito profundo, não é, não, seu Gama? Muito profundo. Muita coisa. Então, pessoal, e nós estamos, então... já fizemos todo o Livro dos Espíritos. Nós estamos já fizemos encerrando um anexo Espíritos, que nós achamos exatamente. muito importante a gente aproveitar. E muitos centros espíritas não dão tanta importância, porque quando você tem uma pergunta que faça a assimilação, ali não, já é um negócio mais complexo, é para quem estudou e compreendeu. Exato. Uhum. Então, seu Gama, nós estamos aqui nos princípios básicos da doutrina, e nós estamos discorrendo, nós já falamos sobre a evolução, os princípios básicos, as características, a interligação entre estes princípios, tá certo? Como explicar o que vemos diante da justiça divina, somos criados simples e ignorantes, tudo isso nós já vimos. E os objetivos das reencarnações dos espíritos.
Então, agora nós estamos exatamente a influência da mediunidade em nossas vidas, que é uma coisa maravilhosa. Veja, a mediunidade sempre ela existiu, só que tinha outros nomes, não importa. Mas nós lemos na pergunta 4.5 por nós que os espíritos influem muito mais do que imaginamos. Ora, é só nós fazermos uma pequena conta. Vocês vão achar interessante. Hoje nós estamos, mais ou menos, com 28 bilhões de espíritos ao redor do planeta Terra, sendo que 7,5 a quase 8 bilhões estão encarnados. A diferença é os desencarnados. Aí eu faço uma pergunta a vocês. Quantos espíritos você acha que está à sua volta? Tem o seu mentor e mais 2, pelo menos 3, de acordo com a sua evolução espiritual. Porque você atrai aquilo que o teu pensamento está mais vinculado. Exatamente, exatamente. Se for negativo, é pelo outro lado. Se for positivo, claro que a espiritualidade está aqui justamente para nos ajudar. Às vezes você está com um problema sério, os espíritos que querem te ajudar vêm e ficam ali sem se identificar. Não é isso? Depende, porém, da sua intenção. Porque Deus pergunta julga 747, pela intenção. Exatamente. Por acaso, assim, já que você está falando, então pega a pergunta 670. Quando você falar, se apegue nela. 670. Tá? 670. Então vamos lá. Um momentinho. Só para mostrar favor, como é que é importante a nossa decisão. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? A resposta é categórica: não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Aí nós voltamos à pergunta 747, que é exatamente sobre a intenção. Deus nos avalia como? Pela nossa intenção. Vocês me perdoem, mas nessa frase que eu acabei de dizer, eu não colocaria ponto. Eu colocaria uma vírgula com ação. Ele nos avalia com a nossa intenção, mas com a nossa ação em praticar o bem a si mesmo, claro, e ao próximo. Porque senão, aí vem uma série de coisas que se complementa, né? Complementa. Deus julga pela intenção e com o objetivo que tem dessa sua intenção. Exatamente. Né? Então, Deus nos dá uma série de oportunidades e o Livro dos Espíritos é cheio de encaminhamento. E por isso mesmo, hoje eu trouxe, só como curiosidade, as pessoas podem procurar, não querem dizer porque Kardec escreveu há tanto tempo, aqui, esse livro, o Livro dos Espíritos, aqui, ó, o Livro dos Espíritos, tem até essa tradução também maravilhosa de Herculano Pires. Tá? Exato, muito bom. Uma tradução mais atualizada e que esclarece uma série de dúvidas, não muda muito, essencialmente. Exato. Não cria nada novo, mas palavras novas que se lhe acrescentam. Perfeito. Sabe? Então, complementando esta pergunta 670, lá embaixo, no meio da resposta, diz assim: mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens e fins. Isso quer dizer o quê? O que nós acabamos de dizer, que nós utilizamos o livre-arbítrio para que nós venhamos a colocar em prática aquilo que Deus nos enviou através de Jesus, o nosso governador espiritual do planeta Terra. Tá certo? Então a gente vê que o livre-arbítrio é muito importante. Porque se nós escolhermos mal,
nós vamos ter que arrepender, reparar e expiar. Mas se você está fazendo a coisa correta, você começa a fazer a sua base sólida de conhecimento e de moralidade para você ascender a outros patamares superiores ao que nós estamos atualmente. É simplesmente maravilhoso esse tipo de situação. Tá certo? Então a gente vê que a espiritualidade sempre nos ajudou e ajuda nos nossos intentos. Se nós estamos para fazer alguma bobagem, o seu mentor diz assim: Luiz, calma, pense. E aí vem o quê? Você começa a pensar e a sua consciência lhe acusa: Luiz, se você fizer isso, você está errando. Então você dá um passo atrás e refaz aquilo. Muda a perspectiva da situação. E aí nós estaremos evoluindo. Simplesmente maravilhoso. Tudo, aliás, que vem de Deus é sempre perfeito. É perfeitíssimo, tá certo? Então passamos agora, seu Gama. O que é a mediunidade, seu Gama? É o item 15. A mediunidade é uma das coisas mais fantásticas, porque um pouco de mediunidade já nos dá motivo para a gente caminhar para Deus. Então nós temos o seguinte: a melhor definição está mesmo na própria doutrina espírita. Diz o que é a mediunidade? Para nós fizemos meu e o seu a 15. É uma faculdade supranormal, olha a expressão que usa, latente em todo o indivíduo. Todos nós temos um certo princípio de mediunidade, de origem orgânica, cujo desenvolvimento se processa com o desenvolvimento moral do médium. Então, se o médium não se desenvolve moralmente, é porque ele está errando. Se parar o erro, a mediunidade retorna para ele o caminho. Exato. Então, todo aquele que sente num grau qualquer a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Então, nós podemos estender que médium é aquele que recebe orientações erradas também. Depende do companheiro que você arranjou. Sim, exatamente. Então, você pode procurar entre aqueles grandes que destruíram parte da humanidade, morreram milhares ou milhões de pessoas, pode estar tranquilo, ele é responsável moralmente. Certo. Então, ele também devia ter uma péssima companhia espiritual. Exato. Tá? Então, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Exato. Então, a gente vê todo aquele que sente. Aí você percebe que existem pessoas, mesmo sabendo que estão derrotados, veja o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. E as pessoas foram até o fim, até o suicídio, até o desespero. Por quê? Porque a partir de um determinado ponto está tão enfranhado com o mal que já não consegue discernir o que se passa com ele. Exato. É como aquele que na prática bebe tanto, tá? Utiliza-se de álcool de tal maneira que no final ele não percebe o que é certo e o que é errado. Exato. Tá? Perfeito. Isso é importante. Então, aqui o nosso irmão que fez a tradução, ele mesmo diz: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Isso é importantíssimo dizer. Atenção, não está falando que é todo aquele que sente a influência no espiritismo, não. Em qualquer um de nós, todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito é por isso mesmo médium. Então, há pessoas que utilizam essa informação, por exemplo, até na fabricação de músicas. Sim. Depende do tipo de pessoa que está, o tipo de música que vai sair para você. Que essa nossa correlação através da mente. Perfeitíssimo. E o médium, portanto, é o quê? É uma pessoa que está num estado alterado de consciência, porque a mente do outro está influindo nele. Por isso que nós já tocamos no assunto, falando um pouquinho do que é a mente, para a pessoa poder captar, né? Já, evidentemente, que o doente, sobre aquilo que está muito tomado pelo vício que ele carrega, o doente está num estado alterado de consciência, o doente. Já o médium, não. Médium, no verdadeiro sentido, o homem de bem, aquela coisa toda,
está no estado alterado de consciência. Então, eles recebem, às vezes, grandes informações. Vamos lá. Tá certo. Então, pessoal, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo, tá certo? Voltamos daqui a 1 minuto. Até já, pessoal. Alô, pessoal, voltando à nossa programação do Enfoque Espírita em seu segundo bloco. E estamos justamente fazendo o quê? Verificando os princípios da doutrina espírita. Então, vamos continuando. Seu Gama, médium ou profeta é a mesma coisa? Olha, antigamente em Israel, é a resposta que temos aqui, ipsilíteris, atenção. Exato. Uhum. Ipsilíteris, por favor, abra a sua Bíblia. Isso. Antigamente em Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque é o profeta de hoje, antigamente se chamava vidente. Você achou? Você tem uma Bíblia aí? Pode demorar, prefiro que você demore. Primeiro, né? Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo, né? 1 Samuel 9:9. 9:9, está aqui, exatamente. Então diz assim, olha lá. Antigamente em Israel, isso na Bíblia, tá, gente? Indo qualquer consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente. Porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente. Então está na Bíblia, primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Tá? Então é importante, o Espiritismo não está inventando nada. Não. Só que, naquela época, a facilidade e a dedicação das pessoas para a doutrina era tão grande que fazia isso no estado normal. Tá? Perfeito, muito bom. Porque até mesmo Jesus nos dizia coisas importantíssimas, Vec Miller. Porque olha só, agora se você pegar, por exemplo, livro de João, capítulo 14, versículo 12, pode estar certo que está lá, livro de João, e diz assim: na verdade vos digo, que todo aquele que crê em mim, está lá, também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Pode ver. Tá. João. 12, né? Tá. Capítulo 14, versículo 12. 12. João 14, 12. Exatamente. Beleza. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que estas. Maior do que estas, porque eu vou para meu Pai. Então você está vendo que próprio Jesus dizendo que haveriam coisas extraordinárias. Pois é. Mas um pouquinho mais embaixo, em João 14, 16, tem uma coisa maravilhosa, que ele diz o seguinte, não tá aí não, seu Galo, está aqui na Bíblia. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Gente, isso você vê a mediunidade dita clara dentro da Bíblia. Exatamente. Tá? Olha, que coisa boa. Ele diz que ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Que Consolador é esse, gente? Será uma pessoa ou será o conhecimento da verdade? Isso é muito importante. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso, gente, exatamente, está na Bíblia. Aqui, olha,
Está na Bíblia. Tá? A gente não está atacando, está Não dizendo está- que o que nós não, fazemos nós só não é, estamos citando. não é contra nada. Não, de maneira nenhuma. Tá certo. Então, nós vamos para o item 18 aqui. Os apóstolos faziam o mesmo que Jesus, seu Gama? Olha, Jesus expulsa espíritos maus. Felipe também, se você procurar isso em Atos 8, está escrito lá, né, que Felipe expulsou um espírito. Atos dos Apóstolos, capítulo 8. 8. Pedro também. Pedro também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Se ficar lendo só isso aqui, você só vai ler a Bíblia sem chegar a uma conclusão. Exato. Jesus curava doentes, também está em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. 15. E Jesus curou tantos e dizendo que nós também poderíamos fazer o que ele fazia. Exato. Então, eu estou querendo dizer que o espiritismo não é assim uma coisa absurda, como essa imagem que se criou, porque há pessoas que abusam da mediunidade, que é um dom, e a pessoa acha que ele está certo. Paciência, ele vai voltar de uma forma cruel, mas vai voltar. Pois. Cruel não, justa, Pois vai é. resgatar. Aí a gente vê exatamente, olha só, gente, você tem que verificar o que a Bíblia nos diz, como diz assim, Jesus expulsa espíritos maus. Isso quer dizer o seguinte, está entre linhas, que nenhum espírito morre, ele é eterno. Por que é que ele expulsa, ele afasta esses espíritos maus? Porque ainda não tem condições dele entender aquilo. Então, aquele que está sendo obsediado por um espírito ignorante, simplesmente Jesus afasta. Ele usa a palavra expulsa justamente para que outros que estão ali, ignorantes também, percebam a moralidade do Cristo. Sem dúvida. Isso é importante, gente, porque somente a presença do Cristo Jesus já fazia com que aqueles ignorantes calassem a boca. E se a mediunidade vem para você assim espontaneamente do nascimento, a gente pode até ter pedido desencarnado para nascer como médium. Você poderá ter determinados dons que você não sabe, tem porque ainda nem reencarnou, mas através de quê? Através do conhecimento, do estudo e principalmente de uma vivência essencialmente moral. Moral, Tá? exato. Isso não tem outro jeito. Através de desenvolvimento de quê? Do seu conhecimento, das moralidades, das virtudes morais. Exato, Tá? Perfeitíssimo. Bom, então se você for, por exemplo, para a questão número 20 aí, vamos colocar agora. assim, do livro, só para encerrar esse aspecto, e depois você vai ver que pode até anotar se quiser, o desenvolvimento da mediunidade, quando é que se dá? Então, em somente pelo desenvolvimento da educação moral, das virtudes dos médiuns, ok? Agora, o início é sempre com espíritos inferiores. Veja, não, especificamente não é uma regra. Você começou, tem que ter espírito inferior. Não, ele está ali, ele pode ser em conhecimento, mas ele tem seu grau evolutivo também. A evolução moral é a primazia, A primazia, é tudo. exatamente. Então, o teu mentor só vai deixar espíritos perto de você que estão na mesma faixa evolutiva que você. E daí para cima. E Deus não vai pegar um espírito elevadíssimo, já perfeito, em cima de uma pessoa que ainda nem se interessou. Exato. Aí não dá. Exatamente. Então, nós vemos que médios e mediunidades, lá nesse livro, na página 59, diz assim: em toda educação da mediunidade com elevação, o espírito guia do encarnado patrocina e controla o processo disciplinarmente, desde que este se lhe faça dócil às instruções, jamais, porém, abdicando do livre-arbítrio.
Olha, isso é simplesmente fantástico. Neste momento aqui, eu e o Gama, lógico que nós temos aqui, junto da gente aqui, os nossos mentores, nos colocando ideias na nossa cabeça para que venhamos a colocar aquilo que seja de utilidade para os nossos telespectadores. Interessante. E pessoas que nos procuraram, isso aí. Agora eu não sei porque estou iniciando essa minha transformação moral tão significativamente. Por que agora? Porque não veio mais cedo? Porque não podia. Você estava acompanhado na época de espíritos inferiores. Então, enquanto não houver a sua transformação moral, os espíritos superiores não conseguem vir a você. Então é muito fácil você se desenvolver numa universidade, formar-se. Tivemos grandes expandidos da humanidade que eram pessoas inteligentes. Não se discute isso. Agora, porém, ele precisa entender que ele só atrai os bons espíritos, até por afinidade, conseguir chegar até ele, no momento que a parte moral dele for absolutamente limpa de qualquer condenação moral. Pois é, seu Gama. Aí você vê como é importante nós agradecermos a Deus, a Jesus, que é o nosso governador, e os nossos mentores, pelo quê? Pela exatamente a paciência que eles têm para conosco. Vocês me desculpem eu estar rindo, mas eles têm que ter muita paciência para com a gente, porque nós utilizamos muitas vezes o livre-arbítrio erradamente. E eles estão assim, Luiz, não é assim, você já sabe como é que fazer. E você continua tentando praticar uma coisa que não é lícita. Então, eles têm muita paciência para conosco. E nós temos que agradecer a humildade deles de continuar junto da gente. Sem dúvida. E aí nós vemos exatamente, no item 19, que a educação da mediunidade. Nós vamos encontrar a mediunidade onde na Bíblia? A mediunidade é dos dons espirituais, que é mediunidade, dons espirituais, carismas ou faculdade psíquica. Então vamos no item 21, Weckmiller, ensinamento dos apóstolos. Isso. Ora, 1 Coríntios 12, 7. Você quer abrir na Bíblia rapidinho, para sim. poder a gente ver? São os dons espirituais, né? Vamos lá. Através dos dons espirituais, procura Coríntios 12. Primeira epístola aos Coríntios. Isso, gente, isso é maravilhoso. Olha, a Bíblia está toda marcada, nesse aspecto. Que diz assim, olha o título. Acerca da diversidade dos dons espirituais. Então existem dons espirituais. Sim. A Bíblia está dizendo, não sou eu. Exatamente, nós estamos exatamente na Bíblia. Então, capítulo 2, e o 12, versículo 7. Que diz assim, perdão, 1 Coríntios, capítulo 12, né? E o senhor quer que os leia? Ou não, só o 7? Só o 7. Lá no versículo 7 diz assim, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Olha que coisa maravilhosa. Não sou eu o espírita que está dizendo, está na Bíblia. Exato. Não adianta me dizer que eu estou todo errado, como já me disseram, eu tenho erro sim. Mas, olha, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Eu posso lhe garantir que em certas ocasiões eu recebi o aviso antecipadamente que eu tinha problemas sérios a ponto de perder um órgão em virtude da doença que me atacava. Então você vê. Mas também, continuando nessa mesma epístola que está aí da época de Jesus, vai para o capítulo 14 agora, Weckmiller. 14. Porque também o corpo não é... Não, 1 Coríntios 14. Capítulo 14, é isso? Capítulo 14, versículo 32. 32. Vamos lá. Os espíritos dos profetas estão sujeitos
aos profetas. Olha Quer dizer, eles coisa se interessante. submetem, tá? Aqueles que forem profetas honestos, vêm para ajudar, tá? Certo. Se você procurar também dos ensinamentos dos apóstolos, 1 Tessalonicenses, Eita. não tem problema não, vamos devagar, porque assim, o que passar, passamos correto. Olha, eu ainda me perco aqui na... Não, Senhor, desculpa. essa é muito Colossenses, importante, capítulo Timóteo, 5. Vai lá, o Tessalonicenses, vai na Timóteo, Hebreus... Eita, Vasco. Desculpa, pessoal, mas não estou achando aqui. Tessalonicenses. vai lá Então, na... ele está aqui. Colossenses... Ah, achei. Vamos lá. 5, 19, 21. Isso, 5, 19, capítulo 5, 5, 19 a 19 20. diz assim: não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retende o bem. Olha então que veja, é coisa. exatamente o que se faz no centro espírita, cara. Ou tenta fazer, Isso. porque depende da intenção de quem está ali. Exatamente. Tá? Então, não extingar, se o espírito está se manifestando, ele pode errar também. Sim. Vai caber a você, estando, digamos assim, bem orientado por espíritos superiores, que você ajude e também procede. Então é o seguinte, não extingar o espírito, aceita as profecias que ele fizer, mas examinar tudo e retende somente o bem, O bem. porque ele ainda pode estar errando. Então ali está com perfeição. E vamos para a última. 1 João, né? 1 João. João 4, 5, 4, 1. Capítulo 5, 19, 21. Não, João 1, 4, 1. Não, 19, 1. Não, aquele é Tessalonicenses, Gama. Pois é, 1 Tessalonicenses 5, 19, Não, esse 21. nós já fizemos. Mas sim, mas eu estou dizendo apenas para você que fala que está escrito. Não extingais o espírito, não desprezei as profecias, examinai tudo, retende o bem. Ah, certo, Tá? exatamente. E 1 João 4, 1. Agora sim, é o 4, último. 1. Olha que importante essa orientação. Acontece até hoje em dia. Peraí, seu Gama, que eu... 1 João, primeira epístola para João, capítulo 4. Vixe, Maria. Vamos lá. Quando o senhor entendeu... Não, né? Amados, 1 João, epístola, hein? Epístola, 1 de João, capítulo 4, versículo 1. Vá devagar. Ai, socorro. Não achei. Onde está? Está aqui atrás. João 4. É fácil de achar. Achei. Pronto, achei. Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, você está vendo isso aí? Não é livro espírita. Isso é a própria Bíblia. É o que nós estamos seguindo. E ela dizendo que se nós não nos transformarmos moralmente, não estaremos bem amparados. Tá? Então, Perfeitíssimo. é importante que a gente parta para estudar um pouco o que é a mediunidade, porque a gente ataca achando que mediunidade é um privilegiado, que Chico era um privilegiado. Chico entregou a vida dele todinha, tinha um mérito extraordinário. Sim, com certeza, ainda tem. Então, desde criança que ele sofria, trazendo as condições. Nossa, mãe, que Então, coisa. como estamos aqui mostrando que o que se faz com a mediunidade é uma coisa pura, que nós até de alguma forma, como vamos recebendo, encontramos pessoas que nos procuram, a gente percebe que aquela pessoa ainda precisa de uma transformação moral. Exato. Mas nós temos que dar o exemplo. Sim. Entendeu? E aí a própria espiritualidade, do momento em que nós ouvimos os espíritos nos dizerem exatamente como devemos agir, nós viramos o quê, pessoal? Infelizmente, nós viramos exemplo.
Então, Weckmiller, para que a gente entender, a mediunidade é algo muito importante. É uma virtude? É. Sim. Tá? Agora, é importante você entender o seguinte, o que caracteriza a mediunidade? Olha só, é 8h22 que a gente preparou aí. Isso. Então, veja Seu só. Gama, antes de nós começarmos, já nos avisaram que nós temos que fazer um primeiro intervalo. Vamos lá. Mas mais um intervalo, tá certo, pessoal? Então, Até já. nós vamos fazer um segundo intervalo e voltamos daqui a 1 minuto. Até já. Alô, pessoal. Voltando ao terceiro bloco do programa Enfoque Espírita, nós estamos tratando exatamente sobre os princípios básicos da doutrina espírita, tá certo? Então, agora, no nosso roteiro aqui, nós estamos no item 22, sintomas da mediunidade. Por isso que tem pessoas que têm mediunidade, mas não são pessoas de bem. Porque foi uma oportunidade que a pessoa recebeu, perverteu-se moralmente, porque materialmente não interessa. Certo. Mas se desenvolveu moralmente, bom, aí ele ganha apoio extraordinário, até pela raridade da faculdade. Exato. Então, o que caracteriza a mediunidade? Então, vamos lá, você lê cada um dos itens, a gente comenta rápido. tá certo. Sintomas da mediunidade, vamos lá, Weckmiller. Reações emocionais insólitas. Por exemplo. Sensações de enfermidade só aparente. Varia muito. Isso né? aí. Dor de cabeça, dor nas costas, preguiça, taquicardia, suor intenso sem causa aparente, tá certo? Calafrios, mal-estares, sonhos irritações sem justificativas, visões, audições e movimentos não justificados ao redor da pessoa. Ora, se você então está... a definição é essa: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, é por isso mesmo médium. Ele tem uma influência, não sabe de quê, mas depois ele vai descobrir que aquilo é o princípio da mediunidade dele. É uma faculdade. Você, quando vai nadar, você, quando pula na água, você não sente primeiro a água e tudo mais para sentir bem ali? Exato. E se você está praticando uma prova de, digamos, de natação, está aprendendo a nadar, é preciso que você queira fazer aquilo. Então, na mediunidade também é preciso que você se modifique em alguma coisa. Até mesmo onde você vai, com quem vai, o que você lê, o que você está estudando, que tipo de livro você está lendo. Você vai fazer com que haja uma cultura dos livros que você vai ler. Não o livro que eu indicar, mas os livros bons que são aceitos por todo mundo. A própria Bíblia está aí, nós estamos apoiando nela. Nós utilizamos, com certeza. Então, você pode continuar. Irritações sem justificativa. Exato. Você está muito nervosa, não sei o que, as pessoas que dizem, vai ao centro espírita. Às vezes está certo. Mas isso só não resolve. Porque nada resolve sem a nossa transformação moral em quê? Exato. Em homens de bem. Em homens de bem. Então, a doutrina espírita não está pregando para os espíritas, não, para qualquer um, de qualquer religião. Exato. Então, as visões... as visões. De repente, você, sem mais nem menos, você não está pensando em absolutamente nada, você vê uma pessoa, entre aspas, que já deixou o corpo físico. Estou em contato com uma pessoa que resolveu uma vez, porque teve um sonho,
E ele resolveu fazer uma distribuição de alimentos. Aham. E fez, ele mesmo comprando tudo, aquela coisa toda, procurou um local muito difícil na cidade dele. E aí, ele ficou tão emocionado com o que se passou com ele, antes e depois, porque ele comprou tudo, aquelas 50, 60 sacas boas, muito bem completas, dada com muito amor, não tem meu nome, não tem nada, não quis se identificar, fez tudo por amor. Fez isso a primeira vez, ficou tão encantado que fez a segunda, agora está fazendo há 4 anos. Aí me procurou. É claro que eu só pude ajudar. Isso é maravilhoso, né? Então, isso visões. Isso são as chamadas toque sutil da espiritualidade. É, porque eles não têm outro meio. Exatamente. E a gente vê exatamente desse exemplo que o senhor deu aí, exatamente a importância da receptividade. Claro. Porque eu posso, eu tenho condições de fazer isso, aquilo, outro. Mas, para eu fazer, eu fico meio que acanhado. Vem a espiritualidade e diz assim, vai lá, Luiz. E de repente você vai e você vê quão gratificante foi aquela situação. E aí vem o exemplo. Ele colocou isso na sua mente, você fez, aceitou e sentiu-se bem. Aí vem uma coisa interessante. Você começa automaticamente a pensar no mês que vem, não, se deu certo no mês anterior, nesse mês eu vou fazer de novo e vou ficar melhor ainda. Posso contar a minha experiência? Sim, com certeza. A minha experiência foi interessante. Foi há décadas, várias décadas. Então, a minha experiência foi essa. Eu fui ao médico, dizia porque eu estava fazendo aquilo de rotina para saber se tinha alguma coisa errada. Isso. Que o meu empregador exigia uma vez por ano. Aí disse, não, às vezes eu fico tenso, que eu tenho isso, tenho aquilo, tenho muita ocupação. E aí ele foi e disse assim, bem, você está muito nervoso? Não, eu estou muito irritado, então faça isso, aquilo e aquilo outro. Eu fiz então, e fui ao centro e encontrei, teve uma pessoa que morava em Petrópolis na época, e essa pessoa então me disse assim, você faça isso, isso e isso. E eu tomei a iniciativa, fui ao centro espírita, conforme ele falou, ele mesmo disse que ele ia lá, digo, então vamos lá. Ele foi e disse para mim assim, bom, mas o que eu quero? Não sei, vamos pedir a ele para ver se você está bem. Atendeu a ele, mas virou para mim, mas você está com um problema sério. Eu digo, eu não sinto nada, o médico disse que eu não tenho nada. Ele disse, não, mas faça os exames. Aí eu digo, agora é para mim. Já atendi o meu irmão, que está muito bem encaminhado hoje em dia. Aí eu fui, quando cheguei a ele, e não era um centro essencialmente kardecista, não, hein? Uhum. Aí ele virou para mim, e por isso eu estou respeitando profundamente, sem citar esses nomes. Uhum. Ele disse, eu queria ter, mas eu estou tudo bem, queria fazer os exames. Ele disse, não, você não pegou o exame, está me mostrando, não precisa fazer mais nada, não. Você tem que ter cuidado, tem que fazer um negócio no teu rim. Eu digo, mas o quê? Não sei, você vai saber. Procura. Eu saí dali, procurei um médico amigo, muito amigo, está vivo, trabalhando, e ele foi e disse para mim assim, não, faz esse exame aqui, vai parecer que não tem nada. Ora, aí que eu fui, colhi a urina, conforme ele receitou, lá, levei para ele, ele examinou, agora eu não posso entregar para a sua resposta. Por que está acontecendo? Eu fiz, paguei, qual o problema? Ele falou assim, não, isso aqui o senhor tem que procurar um médico agora. Eu procurei o médico e disse assim, eu tinha dito que você não tem nada, mas você tem um problema sério. Procura o médico agora para operar, já especialista em rim. Foi aí que eu perdi o rim. Eu fui avisado por um amigo meu que estava levando ele para a mediunidade. Está vendo só que coisa maravilhosa? Eu estou vivo até hoje e ele está, e aliás ele perdeu um filho dele. Exato. Mas aí a gente vê exatamente que a espiritualidade, ela nunca atende a uma pessoa só. Lógico que, no exemplo que o Gama colocou, foi levar um amigo, ele também foi atendido, mas não foi somente a ele, o Gama, que foi atendido. Outros espíritos já desencarnados também são ajudados, porque não há exclusividade na espiritualidade para ninguém. Isso para mim tem 25 anos. Imagina, que coisa Nunca mais boa. tive nada. Firme e forte aqui, viu, gente? Apesar de que não tenho rim. Exato. Porque não preciso, dá para viver com um só. Isso.
Então, seu Gama, nós temos somente 5 minutos ainda só. Você quer terminar esse aspecto da mediunidade? Vamos agir mais rápido? Bom, aqui, como tentam explicar a mediunidade? Isso foi uma palestra que nós fizemos numa casa espírita, aliás, em muitas casas espíritas. Como tenta explicar a mediunidade? É fraude ou mistificação? É a letra A. Pode acontecer, Vecmir. Exato. Alguém mistificar. Existe isso em todos os lugares? Então pode. Né? Às vezes essa falsificação é consciente, às vezes é inconsciente. Mas existe. É animismo. Quer dizer, na verdade, é o seu espírito que já está acusando um caminho e ele quer te dar essa notícia. Tá? Exato. Não precisa de outra notícia. Ele, às vezes, te dá aquilo que você chama, Vecmir, intuição. Intuição. Entendeu? Exato. Depois, por telepatia. Às vezes, um médium, em outro lugar, recebe uma missão importante para que você procure fulano de tal, manda uma carta para você. Se for para dar dinheiro, não. Não é essa situação. Sem ser isso, pode acontecer. Isso. Pode alguém orando por você, sim, pela telepatia, vir até você, te atender, e desse teu pensamento, durante o dia, ele funciona até você lembrar. Quando se lembra, eu resolvi fazer um exame. Vou tirar uma radiografia aqui agora para ver se está tudo bem. Exato. Aí descobre. Às vezes é uma memória genética também. Tá? É uma coisa que é natural, você já tem a lembrança de vez em quando e está sendo ajudado e nem percebe que é da memória. E a hiperestesia do inconsciente, que é obter em si mesmo ou de mente presente a energia necessária para que o espírito se manifeste. Exato. Então, existem muitas outras explicações sobre a mediunidade, mas é uma faculdade que todo homem ou mulher tem, em maior ou menor grau, e que é usado de acordo com a tua forma de vida para te dar uma revelação que não é fácil de passar. Exato. Imagina se você hoje tivesse que receber uma mensagem dizendo que o teu bisavô ia desencarnar. Você aceitaria de plano? Se ela fosse viva, você aceitaria. Eu acho que eu estou cismado. É o máximo que você pode dizer. Exato. E assim acontece outras manifestações. Tá? O que eu ressalvo aqui nesse item 23 é exatamente a telepatia. A telepatia acontece com todos. Pode ser espírito mediano ou mais avançado. Os seus mentores, para com você, ele usa a telepatia, porque você capta muito mais rapidamente, por causa do seu grau evolutivo. Evidente. Quanto mais evoluído, mais você tem naquele ponto. Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência de um espírito, bom ou mal, é por isso mesmo médium. Exato. Eu disse bom ou mal. Portanto, muito cuidado com qualquer interpretação que você esteja fazendo. Então, bom, pessoal, deixamos para outra vez, mediunidade para outra vez, porque nós estamos em cima da hora. Exatamente. E aí você poderá, se quiser, trazer algum desses livros de Francisco de Assis, Antônio de Pádua, Joana d'Arc, Teresa d'Ávila, e a gente vai citar as mediunidades mais comuns. Tá certo. E por que eu estou fazendo isso aqui? Porque nós fizemos um livro durante um ano, Vecmir. Exato. Então agora eu quero mostrar que isso não é assim uma coisa inútil, não, é muito útil. Exato. Agora, sempre levado para o bem, porque já percebemos aqui que assim como existe a mediunidade para o bem, aí que a influenciação também pode ser influenciada por um mal. Exato. Tá? Perfeito. Cabe a nós decidirmos. O que você acha? Ver um espírito teu amigo e te orienta é uma coisa, você recebendo aquilo, você vai ajudar. Como aconteceu com aquele senhor que eu te contei lá de Manaus, que agora é uma exceção. Exato. É uma exceção maravilhosa. Mas isso voltaremos à oportunidade. Tá certo. Então, pessoal, estamos no nosso final, infelizmente, do programa Enfoque Espírita, que é veiculado aos sábados às 7h30, às segundas-feiras às 0h30, às quartas-feiras às 6h30, às quintas-feiras às 0h30. Mantenhamos pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. Aí eu peço ao senhor, senhor Gama, que o senhor possa fazer aquela nossa famosa frase do Chico. Perfeito. Tá certo? Embora ninguém possa voltar atrás,
e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC, a TV do Correio da Manhã.